Se alguém consegue alterar seu estado emocional, mesmo que por segundos, essa pessoa já entrou na sua mente. Não pela força, mas pela reação. Você não percebe o momento exato, porque o controle raramente chega gritando. Ele sussurra. A maioria das pessoas acredita que escolhe, mas escolhe apenas depois de sentir. E quem controla o que você sente nunca precisa controlar o que você faz. Medo paralisa. Desejo cega. Culpa curva. Essas emoções não são falhas humanas, são portas. E portas abertas sempre convidam alguém a entrar. Os grandes arquitetos do poder nunca discutiram ideias. Eles observaram reações. Um homem irritado se expõe. Um homem ansioso se apressa. Um homem carente se entrega. Não é crueldade, é padrão. Quem perde o controle interno, oferece o controle externo. Observe o mundo com frieza. Sempre que alguém quer te dominar, a primeira coisa que tenta destruir é o seu silêncio. Pressa enfraquece. Ruído confunde. Emoção excessiva denuncia. Nada disso é acidental. Durante séculos, reis, generais e líderes invisíveis entenderam algo simples. A mente agitada é território conquistável. Por isso os estoicos eram temidos, não porque atacavam, mas porque não reagiam. Epicteto sabia, não são os fatos que nos quebram, mas o significado que damos a eles. Um homem que não reage obriga o outro a se revelar, e quem se revela primeiro perde posição. Pense nisso com atenção. Quem se explica demais pede validação. Quem se justifica entrega poder. Quem precisa vencer já está lutando errado. A verdadeira manipulação não começa com palavras. Começa quando alguém decide qual emoção você deve sentir agora. Raiva, medo, urgência. E você chama isso de vida acontecendo. Aqui está a verdade que poucos suportam. Controlar pessoas é instável. Controlar a si mesmo é absoluto. Um homem emocionalmente estável se torna um espelho desconfortável. Diante dele, os impulsivos se expõem, os manipuladores se irritam e os fracos se afastam. Calma não é passividade, é vantagem silenciosa. Cada impulso contido é território recuperado. Você não precisa controlar o mundo. Nunca precisou. O mundo sempre reagiu àqueles que se controlam primeiro. Quando você domina sua emoção, o ambiente muda. As pessoas falam diferente, agem diferente, se revelam mais rápido, porque não encontram resistência emocional. Encontram silêncio. E o silêncio obriga a verdade a emergir. Não busque provocar. Não busque vencer. Observe. Toda emoção exagerada no outro é informação. Toda tentativa de te tirar do eixo é confissão. Eles precisam que você reaja. Você não precisa. E nesse ponto exato, sem gestos, sem palavras, sem confronto, o jogo muda de mãos. Sinta o momento exato em que a emoção tenta assumir o comando. O ar parece mais denso. A mandíbula se contrai. O peito aquece como se algo quisesse escapar. É nesse instante que a maioria entrega o poder. Eles confundem pressão com urgência, confundem desconforto com verdade, e reagem. Os antigos observadores do poder já sabiam. Quem age sob emoção, age no tempo do outro. E quem controla o tempo, controla o resultado. Você percebe o impulso surgir, e não o segue. Deixa o silêncio crescer. Sente a respiração desacelerar. Enquanto o outro se agita, você permanece imóvel por dentro. Esse contraste cria tensão. A tensão revela intenções. Palavras começam a se repetir. Explicações surgem sem serem pedidas. O tom muda, quase imperceptível. Porque a mente instável não suporta o vazio. Os estrategistas mais frios da história nunca precisaram levantar a voz. Eles sabiam que a calma prolongada desorganiza quem depende de reação. Você sente isso no ambiente. O ruído perde força. O ritmo da conversa quebra. O outro tenta retomar o controle provocando, acelerando, insistindo. E você não oferece nada. Nenhuma emoção extra. Nenhuma justificativa. Nenhuma pressa. Postura firme. Olhar constante. Respiração profunda. Sem hostilidade. Sem confronto. A influência verdadeira nunca se impõe. Ela se estabelece. Há um momento preciso em que o outro percebe que não consegue mover você. Esse momento tem peso físico. Um silêncio desconfortável. Um leve desvio de olhar. Uma pausa onde antes havia excesso. Ali, algo muda. Porque quem governa a si mesmo se torna imprevisível para quem vive de reações. Os antigos conselheiros do poder alertavam. É mais seguro lidar com alguém calmo do que com alguém impulsivo. O impulsivo é fácil de conduzir. O calmo exige cuidado. Você não domina pela força.
domina por não oferecer fraquezas visíveis. A maioria das pessoas vive exposta emocionalmente. Cada reação é um convite. Cada explosão é uma abertura. O domínio mental fecha essas portas. Ele se constrói na sensação de firmeza interna quando tudo tenta te deslocar do centro. No gosto seco do silêncio mantido. Na tensão que você não dissolve em palavras. Você não elimina a emoção. Você a observa sem se tornar refém dela. E do outro lado desse controle, a clareza. Uma clareza fria, lúcida, difícil de manipular. Nesse estado, as decisões não são rápidas, mas são precisas. As palavras são poucas, mas carregam consequência. E cada gesto, por menor que seja, tem intenção calculada. Os antigos arquitetos do poder chamavam isso de virtude. Não no sentido moral, mas no sentido estratégico. Capacidade de agir sem ser arrastado. Domínio mental é sentir tudo sem permitir que nada te governe. E quando isso acontece, as pessoas percebem, mesmo sem saber explicar. Porque quem controla o próprio estado interno altera o campo ao redor. E nesse campo, quem reage primeiro sempre perde posição.